hoje venho com mais uma Naomi Reviews e hoje venho com o Saw X e posso dizer que é um dos melhores filmes de 2023. Então, o John Kramer está de volta e o capítulo mais arrepiante da franquia Saw explora o jogo mais pessoal e incalculável do Jigsaw. Situado entre os eventos do Saw 1 e Saw 2, John, doente e desesperado, viaja para o México para um procedimento médico experimental e arriscado na esperança de uma cura milagrosa para o seu cancro. Não já sabendo o seu destino, desperta então a curiosidade do que possa vir a acontecer e do que deu errado. Eu quero começar esta review por dizer que vi muita gente online a dizer que podem ver este filme sem ver os outros filmes. Isso é mentira, não façam isso. Ou então façam, tipo, livre-arbítrio, malta, mas tipo, não faz sentido nenhum, porque este filme situa-se entre o Saw 1 e o Saw 2. Portanto, se vocês já viram há alguns anos atrás o Saw, aconselho-vos a rever outra vez, e se não viram o Saw, então definitivamente têm de ver os outros filmes. E como já disse, o Saw X situa-se entre o Saw 1 e o Saw 2, porém tem elementos do Saw 3 e do Saw 4. Portanto, se vocês querem saber minimamente o que se passa, têm que ver o Saw 1 e o Saw 2. Se vocês querem saber mais pormenores, easter eggs e também perceber a cena pós-créditos, vocês têm que ver o Saw 1, o Saw 2, o Saw 3 e o Saw 4. Não precisam ver muito para além disso. Vamos então aos pontos positivos. É muito difícil conseguir voltar atrás no tempo e criar uma atmosfera de 2008, que foi quando, mais ou menos, os outros filmes do Saw foram criados. Portanto, é muito difícil e eles conseguiram fazer isso perfeitamente, o que me surpreendeu bastante. E mesmo os atores já sendo mais velhos, capta exatamente a mesma atmosfera dos filmes anteriores, portanto, é fantástico. Em relação às traps, foram bastante boas, tiveram bastante gore e foram bastante bem executadas. Adorei também o facto de podermos ver uma aproximação entre o John e a Amanda, e eu literalmente chorei no filme com esta cena aqui, não sei se consigo-vos mostrar, mas é uma cena onde eles se abraçam os dois e começam a chorar, isso é bem tipo nostálgico. Não falando também do facto de que este filme faz-nos ter uma enorme empatia pelo John, quase como se o víssemos com os olhos da Amanda. Durante o filme todo mostra um lado muito empático e muito humano do John Kramer. Já para não falar do plot twist final, como sempre não deixou a desejar. E como muitos de vocês sabem, a maioria das pessoas que já viu os filmes, sabe que o John já morreu, certo? Portanto, vocês já sabem o destino do John ao ver o Saw X, mas vocês ficam a decifrar o que é que vai acontecer, porque se ele sobrevive, vocês ficam a questionar o filme inteiro de como é que ele vai sobreviver àquilo, mesmo sabendo o destino dele, continua a ser bastante interessante. Se não me engano, também é a primeira vez que envolvem uma criança nos filmes do Saw, o que é bastante, um bocado preocupante. O facto de ter uma criança envolvida faz com que os espectadores fiquem extremamente desconfortáveis, que seja muito difícil de ver certas cenas, então gostei do facto de eles terem arriscado nesse aspecto. Estava com medo de ver o filme e ter sido completamente arruinado, que é o que acontece com a maioria das sagas, mas saí do cinema completamente satisfeita e surpreendida, bastante surpreendida. Sem dúvida, um dos melhores filmes da saga toda. Fiquei ainda extremamente contente com a cena pós-créditos, que fez uma diferença enorme e deixou-me super contente e animada com a aparição de um personagem antigo. E mais não digo, vocês têm que ver o filme para perceber. E pontos negativos, malta, pela primeira vez neste canal não há pontos negativos. Totalmente estive a pensar bastante em algo que seja significativo e algo que seja importante para vos dizer, mas eu genuinamente não tenho pontos negativos. Eu, sendo uma fã do Saw e sendo muito crítica, eu odiei o Spiral, como vocês sabem, saiu antes deste filme, o Spiral foi horrível e eu tenho noção do que é bom e o que é mau. O Spiral foi muito mau, foi péssimo, foi tipo o Saw X, ou Saw X, ou Saw 10, superou as expectativas, está demasiado bem feito, eu não consegui mesmo achar nada tipo de mau. A única coisa que eu posso dizer é que eles cortaram demasiadas cenas e o filme era para ter tipo 3 horas e desceu para 2. Eu se calhar agradeci que tivesse 3 horas, eu consegui ver 3 horas daquele filme e acho que podiam ter explicado ainda mais, mas eles não quiseram prolongar muito o filme e nesse aspecto eu acho que fizeram bem para não entediar o resto do público. Não tenho mesmo de todo pontos negativos que sejam importantes, não tenho mesmo. Vamos então às avaliações, malta. O meu personagem favorito é o John. Pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Malta, não há muito o que comentar, é o John. A atuação de um 7/10, malta, eu não acho que a atuação do John, incrível como sempre, mas eu acho que a Amanda está um bocadinho enferrujada, estão a perceber? Então se calhar um 7/10 casa da Amanda. Em geral um 7/10 é a melhor atuação de sempre, mas não tem diálogos cringe, não tem nada assim péssimo, portanto um 7/10 eu acho que é uma avaliação bastante boa. Em questões de ritmo vou dar um 8/10, é sempre ao mesmo ritmo. Apesar que eu gostava que tivesse mais cenas ainda, por isso é que eu dou um 8/10, gostava que fosse mais comprido o filme, mas em geral um bom ritmo, nada de mais para acrescentar. Em questões de história dou um 8/10, também não vou dar mais, nem vou dar menos, porque é basicamente a explicar a história entre o Saw 1 e o Saw 2,
que deixou-me bastante interessada, porque nós não ficámos a saber muito bem o que é que aconteceu. Portanto, achei bastante divertido o facto de podermos saber mais sobre o que é que aconteceu entre aqueles dois filmes. Mas mais uma vez, a história não foi assim nada demais, nada que a gente não soubesse. Portanto, em geral, 8 de 10. Em questões de terror, vou dar 5 de 10, malta, eu dou 5, porque quando eu falo em terror eu quero especificar o quão medo eu tive. Neste filme não senti medo, como devem presumir, senti nojo, não é? Que isto é um filme de gore, não é um filme de psicológico, não é um filme de, sei lá. E basicamente vou dar um 5 de 10, porque de terror o gore está ali embaixo, né? O gore é nojo. E deu bastante nojo, malta, há ali cenas muito gráficas, muito nojentas, que ver no cinema num plasma enorme é complicado, malta. Portanto, 5 de 10 porque é gore, é cenas gráficas e não é jumpscares. A avaliação final vou dar um 8 de 10 e eu acho que é uma avaliação merecida, malta. Eu gostei muito do filme, por mim dava um 10 de 10, mas acho que também não era justo. Eu acho que seja o melhor filme de sempre, mas sem dúvida é um dos melhores do ano, junto com o Talk to Me e aí por outros que saíram entretanto. Tipo, mesmo sendo um filme muito antigo, um filme de 2008, 2009, vejam, os filmes do Sol são muito bons e como muitas pessoas costumam dizer, os filmes do Sol é só a cortar pernas, é a cortar braços. Não, malta, tem mesmo uma história, é mesmo interessante, é um filme bem feito, bem executado. Portanto, deem uma oportunidade e vejam os outros filmes primeiro e depois vejam este, se quiserem no cinema ou em casa, que também já conseguem ver em algumas plataformas. E é isso, malta, espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!